É legal quando você tem um relacionamento onde a pessoa expressa uma vontade de te conquistar, não é? Seja um relacionamento dentro de casa, na família, um amigo, uma amiga, aquele que você percebe que a pessoa quer se relacionar com você de uma maneira que demonstre interesse, goste de estar. Tem aquela coisa de poder sentir que o amor está presente. Bom, isso com relação a um namoro, né, um relacionamento assim entre um homem e uma mulher, isso ainda é mais forte, porque quando uma pessoa se apaixona, ela para encontrar aquela pessoa, põe a sua melhor roupa, coloca a sua melhor cara, sim, porque a gente pode fazer várias caras, né? Tem hora que essa cara não está muito bacana, não está muito legal, mas você põe a melhor cara para encontrar com aquela pessoa, você quer agradar, você quer conquistar, você quer... E aí, quando você conquista, então, puxa, que legal, a hora que vai chegando aquele momento de estar perto, de estar junto, você fala, uau, que legal, como eu espero esse momento, como eu aguardo essa hora de estar junto. E quando você chega e fica com aquela pessoa que você tanto ama, você não quer sair de perto, você até fica olhando no relógio, mas não fica olhando no relógio com aquela, poxa, eu já fiquei tanto tempo, então fala, hora, peraí, não passa não, eu quero ficar mais, eu quero ficar mais, eu quero ficar mais, eu quero ficar mais, e você deseja ficar aquele tempo, e quando você tem que ir embora, você já vai com aquela vontade de eu vou embora, mas daqui a pouco eu vou me encontrar, amanhã eu vou me encontrar, enfim, é aquela coisa que tem brilho, é aquela coisa que está aquecida, o coração está aquecido. Mas assim como essa emoção é uma emoção super de Deus, né, gente? É uma emoção que faz você se sentir vivo. É verdade também que quando vai passando o brilho daquele momento da paixão do negócio, a coisa vai ficando... Principalmente se você sente que aquela pessoa que tanto quis te conquistar, agora já não põe mais a melhor cara para te ver, entendeu? Já não põe mais a melhor roupa, já fala assim, hoje não vai dar para eu ir aí, porque eu tenho uns negócios aqui para fazer, e aí você fala, ué, o que aconteceu? Aí aquele relacionamento vai perdendo o brilho. Em algum momento acontece algo que já não dá mais vontade de fazer tudo aquilo que você fazia. Até porque você sente que aquela pessoa sentiu alguma coisa no começo, você percebe que ela continua fazendo mais ou menos algumas coisas assim que fazia no princípio, mas já não tem mais o brilho. Você percebe quando isso acontece que o relacionamento está indo para onde? Para o buraco, né? Está chegando ao fim, não vai mais rolar durante muito tempo. Eu pergunto para você, será que isso pode acontecer no nosso relacionamento com Deus? Será que isso pode acontecer na nossa relação com o nosso Pai Celestial? Será que isso já aconteceu com você? Será que você, ainda não aconteceu, mas já não é mais como era antes, e você sente que alguma coisa está com perigo de perder aquela vontade de estar junto, e você percebe que já não tem mais o brilho do começo. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma carta lá, no livro de Apocalipse, lá nos primeiros capítulos, em especial ali no capítulo 2, existe umas cartas que foram escritas, reveladas pelo Espírito Santo ao apóstolo João, que ele vai dizer para as igrejas algumas coisas, tipo carta mesmo, vou escrever uma carta para você se ligar em algumas coisas. E parece que a igreja de Éfeso passou por alguma coisa parecida com o que eu estava tentando mostrar para você aqui. Parece que a igreja de Éfeso estava com um problema que ela poderia ser alertada. Só que através dessa história aqui, através dessa carta, dessa história mesmo com essa igreja, a gente vai aprender como é que você faz
para manter o seu amor por Deus sempre em alta, para manter a sua paixão por Deus lá em cima, para manter o seu brilho por Jesus, por amor a Jesus, sempre alto, sabe, aquele fogo alto, aquele coração aquecido sempre. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. Eu quero dizer para você algo, tem aí o versículo na tela, queria que todo mundo lesse. Ao anjo da igreja em Éfeso, aí, valeu, obrigado. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. Para você manter a sua paixão sempre acesa por Deus, o convite dessa carta é que a igreja olhe para quem Deus é. Sim, porque às vezes parece que a gente meio que, a gente tem assim, mais ou menos na cabeça quem Deus é, mas a gente parece que não vive aquela experiência, sabe? Tipo assim, eu tenho o conhecimento, mas eu não tenho a vivência. Eu sei que é, mas, sei lá, parece que não é. Quer ver, ó? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele não pode mentir, hein, gente? E eu queria a sinceridade de você. Quantos aqui já tiveram alguma ansiedade nessa semana que está acabando hoje? Levanta a mão. Eu estou de mão levantada. Opa, aí, beleza. Então, quem não levantou a mão está entre, porque 99,99% das pessoas no mundo passaram por ansiedade. Se você não levantou a mão é porque você está no 0,01% da população mundial, parabéns. Agora, cara, se você teve um estresse e você ficou ansioso, porque a ansiedade é tipo aquela coisa assim, cara, o que vai acontecer? O que vai virar disso aqui? É que em algum momento aconteceu comigo, como aconteceu com você, em algum momento a gente passa por aquela hora assim de meio que confiar em Deus, mas não confiar muito, sabe como é? Sabe por quê? Porque dá uma olhadinha aqui, ó, dá uma olhadinha em quem é esse Deus. Nosso Deus é aquele que governa a história, aquele que tem a igreja totalmente nas mãos e que anda no meio da igreja. Ó, vou te mostrar uma coisa. A ideia aqui, só para você entender direitinho o que esse texto está querendo dizer. Olha só, tem esse microfone aqui. Eu peguei esse microfone e esse microfone eu estou segurando, se eu abrir a minha mão ele cai. Então eu estou com um microfone aqui, eu tenho o microfone em minhas mãos. Mas você diria que ele está totalmente envolvido em minhas mãos? Não, porque tem essa parte aqui que não está, tem essa parte, né? Tinha que ser uma mão assim, tipo de jogador de basquete, né? E olhe lá, né? Acho que nem a mão do LeBron James, né, gente? Agora, se eu pegar essa chave do carro e fazer assim, ó, agora quase não dá mais para ver a chave, não é? Então essa chave está totalmente em minhas mãos. Sabe o que Deus está dizendo para a igreja em Éfeso? Olha, vocês não estão assim na minha mão, vocês estão assim em minha mão. Eu os tenho completamente envolvido na minha mão. E não é a mão de qualquer um que nos segura, é o Deus que governa a história, porque o livro de Apocalipse é a respeito do Deus que governa a história, que está conduzindo a história para que ela chegue àquele ponto final em que Jesus vai voltar e todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É esse Deus que nos tem nas suas mãos. Cara, como não se apaixonar por um Deus que, apesar de ter todo esse poder, sabe por quê? O ser humano é assim, ele ganha um pouquinho de poder, ele ganha um pouquinho de fama, ele ganha um pouquinho de dinheiro, ele ganha um pouquinho de autoridade, ele já se acha, né?
E naquele lance de te achar, ele já meio que despreza os outros. Ele já está se achando, não preciso de você, não preciso de você, não preciso de você, não preciso de ninguém. Se você quiser me seguir, vem aí, cola em mim que você brilha. Entendeu? Então esse lance é assim. Agora, com Deus é diferente. Esse Deus que governa todas as coisas, que tem todo o poder nos céus e na terra, Ele faz questão de sempre afirmar e reafirmar que é Ele quem cuida de você, que você está nas mãos dEle, Ele está cuidando. Então você entende agora quando a gente tem ansiedade, o que eu quero dizer? Que a gente tem um conhecimento de que Deus é tudo isso, que Ele faz tudo isso, mas de vez em quando a gente não vivencia essa verdade. E eu pensei em trazer esse texto para você, claro, em oração, e estava estudando, e vi, e eu fui levado a falar isso com você, para mostrar que você é muito amado de Deus, e que quando você olha para Deus exatamente como Ele é, e o que Ele fez por você, e o que Ele faz por você, e o amor que Ele tem por você, esse Deus se torna de uma maneira, um Deus apaixonante. É impossível não se apaixonar por esse Deus, cada vez mais. E eu digo para você, e o Espírito Santo está dizendo para você que é a igreja, quanto mais você chegar perto de Deus, quanto mais você conhecer a Deus, mais apaixonado por Ele você ficará. Você estará cada vez mais apaixonado. Tem gente que você às vezes olha e fala assim, puxa, como eu queria ser amigo, uma celebridade, vamos dizer, né? E você gostaria muito de conhecer aquela pessoa impressiona quando ela está ali, de alguma maneira, se apresentando, falando, cantando, dançando, como ele é influente no meio das pessoas, enfim, aí dá vontade de você conhecer aquela pessoa, mas só que quando você conhece, meio que você, né, você fala, não é bem aquilo que eu achava que ele era, e aí vem a decepção. A gente sabe essas histórias de filmes, né? De histórias contadas com tanta gente que quis tanto se relacionar com uma pessoa e depois foi uma desgraça para a vida da pessoa. Com Deus é o contrário. Com Deus, quanto mais você se aproxima dEle, mais apaixonado você fica por Ele. Então, deixa eu falar alguns versículos para você, para estimular você a desejar conhecer mais a Deus e nunca, jamais perder o brilho do seu primeiro amor. Olha lá, Apocalipse 2:8, que é uma outra carta, ele diz assim, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, o Deus que é a causa de todas as causas, e que vive para sempre, o Deus eterno, esse Deus, Ele ama você. Olha só, Apocalipse 2:12, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, uma espada aguda de 2 fios, é aquela espada que quando ela penetra, ela penetra lá no fundo. Sabe o que está querendo dizer aqui? Que o Deus que conhece você lá no fundo, o Deus que conhece todas as coisas, bem lá no profundo, Ele ama você. Ele não deixa de amar você quando Ele conhece os seus defeitos, aquilo que nem você gosta em você mesmo, aquilo que você deixa de se amar um pouco mais, porque você diz, olha que defeito horrível eu tenho. O Deus que sonda você, Ele não deixa de amar você, porque Ele conhece os seus defeitos. Olha só, isto é Apocalipse 2:18, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Nessa cidade aqui, eles produziam metais, e metais reluzentes, e isso tudo era feito porque eles tinham uma habilidade com o fogo. Sabe o que esse versículo está dizendo aqui? Que o Deus que ama você, Ele é aquele que cuida de você, Ele tem fogo nos olhos, Ele é semelhante a um latão reluzente, Ele brilha. Deus que ama você, olha só Apocalipse 2:23, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Já falamos sobre isso, né? E isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Sabe aquele negócio que
Falei, está falado. Ninguém pode fechar o que eu abri, e ninguém pode abrir o que eu fechei. Então, esse Deus que abre e fecha, Ele ama você, Ele cuida de você, Ele abre o que tem que ser aberto na sua vida e fecha o que tem que ser fechado na sua vida. Veja Apocalipse 3,14, isso diz o amém, a testemunha fiel, o verdadeiro, o princípio da criação, é isso. O livro de Apocalipse é sobre o Deus que domina sobre tudo e sobre todos, que governa a história da sua vida. Ele é um Deus apaixonante. Conheça mais esse Deus, conheça mais profundo, tente conhecê-lo como Ele te conhece. Você vai ver o quanto apaixonado por esse Deus você vai ficar, e quanto mais você conhecer dele, mais apaixonado você vai estar por ele. Agora, não é apaixonante saber que Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra, Ele cuida de você com muito amor? E eu queria voltar no começo para terminar esse texto, porque o texto diz que esse Deus que é todo poderoso, Ele te tem nas mãos, e Ele anda no meio da igreja. Sabe o que significa que Ele anda no meio da igreja? Que Jesus está aqui agora, e que Ele está caminhando entre nós, e que Ele sabe tudo, até o que você está pensando. E Ele quer cuidar de você, Ele quer trabalhar na sua vida, mas você precisa voltar a se apaixonar por Ele novamente, para se abrir para Ele e permitir que Ele faça tudo o que Ele tem para fazer para você. A segunda lembrança, aquilo que eu quero que você tenha sempre em memória para nunca perder o primeiro amor, é lembrar quem nós somos. Veja só Apocalipse 2:2, conheço suas obras, o seu trabalho e a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. E mais uma coisa eu tenho a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu as odeio. Sabe, Deus sabe muito bem quem é você. E Ele não é um Deus que fica culpando você. Tem gente que tem a imagem assim: eu não vou chegar perto de Deus porque Ele vai me encher, Ele vai ver todos os meus defeitos, Ele vai ficar me apontando. Não, isso aí você já é craque em fazer. Não tenha medo de chegar perto de Deus para Ele ficar acusando você, porque Deus não vai fazer o que você faz todo o tempo: se acusar, se culpar. Deus, Ele chega para a igreja de Éfeso, e Ele não é fingido, Ele não vai ser aquele cara que vai falar o que não é, Ele não vai ser o Deus que vai ficar fazendo falsos elogios, não. Ele nos conhece, mas Ele elogia aquela igreja. E na maior parte das cartas do Apocalipse, sempre se começa com elogio, com exceção de uma. Mas Ele dizia assim: eu vejo que vocês trabalham arduamente. Vocês me amam e vocês trabalham arduamente. Vocês têm pureza doutrinária. Vocês dizem: isso aqui não está certo, não está na palavra, não é legal isso aqui, está errado. Eles eram assim tão meticulosos com eles, pela verdade, que eles desmascaravam os mentirosos, que eles desmentiam aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Eles eram perseverantes, mesmo sob as circunstâncias adversas. Eles viviam numa cidade, gente, você imagina só, a cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, ele estava dentro de um contexto onde havia naquela cidade um templo que era a sétima maravilha do mundo daquela época. Era o templo à deusa Diana, e eles adoravam aquela deusa, e aquela deusa era a deusa da caça, aquela deusa era a deusa da pureza, era uma deusa que ficava com um arco assim, enfim. Eles adoravam aquela deusa. E quando Roma chega e toma posse daquele lugar ali, o imperador, ele vira um rei, entendeu? Vira Deus, não só rei, Deus.
E aí tinha uns caras lá, uma categoria da sociedade, que eram os asiarcas, e os asiarcas, eles adoravam o imperador e adoravam a Roma. Eles tinham na cabeça assim, ó, se eu adoro um Deus, por exemplo, o Deus da nação grega era, sei lá, Apolo, vamos dizer assim, algum Deus que você pegasse ali, porque é difícil dizer um Deus só da mitologia grega, que são vários. Se esse Deus, se essa crença faz com que os gregos dominem, o Deus mais forte é o Deus da Grécia. Agora, se Roma tem um Deus, e eles começam a vencer as guerras, eles começam a dominar todo mundo, então aquele Deus é o Deus mais poderoso. Você imagina o que esses caras se achavam? Porque Roma tinha dominado todo mundo civilizado de então. Eles foram os que derrubaram o poderoso império grego. Então eles falavam assim, nosso Deus é o máximo, nosso Deus não tem maior que o nosso Deus. E então eles forçavam também as pessoas a idolatrarem o imperador. A igreja em Éfeso recusava-se a qualquer tipo de idolatria, e eles eram ameaçados constantemente. Esses homens, essas mulheres, os nossos irmãos e nossas irmãs lá de Éfeso, eles viviam sob pressão o tempo inteiro, mas eles perseveravam mesmo sobre as circunstâncias mais adversas. E Deus falava, parabéns. E Deus falou para eles, ó, que legal que vocês também odeiam as práticas dos nicolaítas. Nicolaítas não é um monte de gente que chamava Nicodemos. Nicolaítas era um tipo de mundanismo tolerável. Sabe aquele negócio que diz assim, não, ó, tem que ser santo, tem que ser... Ah, mas isso aqui, né, cara? Qual é? Deixa passar, né? Afinal de contas, também ninguém é certinho. Cara, você acha que alguém é certinho? Não é. Então, eles, baseado nessa ideia, eles toleravam algumas coisas. E a igreja, uma parte da igreja se envolvia nesse tipo de heresia. Na igreja de Éfeso, não. Nós somos da palavra. Deus quer santidade total, integral. Você percebe como Deus... Ele tem, sim, uma advertência à igreja, depois nós vamos falar isso no próximo ponto. Mas você percebe que como Deus é um Deus que é o Deus da aprovação? Se você tem na tua mente que Deus é um Deus da condenação, que vai ficar só apontando o dedo para o seu pecado e tal, você está enganado de quem é Deus. Nós já estávamos condenados. Nós já estávamos afundados na culpa. Não precisa de vir mais alguém dizer, vocês são mesmo condenados, vocês são mesmo culpados, o mundo está cheio de culpa. Jesus e João, que recebeu essa revelação, ele escreveu no seu evangelho que o mundo já estava condenado, e Jesus não veio para condenar o mundo, Jesus veio para buscar, para tirar o mundo da condenação, porque por condenação já estava mesmo. Jesus não, Jesus ele veio para tirar o homem daquela condenação. E aqui Deus está aprovando, Ele tem uma palavra de aprovação para a igreja de Éfeso, e Ele vai fazendo um monte de elogio. Sabe, muitas vezes eu e você ficamos debaixo de palavras que só acabam com a gente, entendeu? Tem alguém que te deu uma aprovação, que fale para você, não, olha, estou vendo o teu esforço, eu estou vendo como é que você trabalha arduamente, olha, eu estou vendo quanto que você está procurando santidade, olha, eu estou vendo quanto que você está procurando conhecer a palavra, olha, eu estou vendo, e vai aprovando. Deus fez isso com a igreja de Éfeso. Claro, eles estavam fazendo isso, mas o que eu estou dizendo para você é que o nosso Deus, Ele é um Deus que tem palavra de aprovação para a gente. Ninguém valoriza mais a sua vida do que Deus.
Ele sabe de tudo, inclusive os perigos que você corre. E quando Ele corrige você, Ele não corrige para trazer mais culpa, Ele não corrige você para você ficar para baixo. Não, Deus faz isso porque ama você. E porque Ele conhece você melhor que todo mundo, diante dos olhos de Deus. Você conhece melhor a si mesmo. Uma vez eu estava num retiro, e um pastor, ele disse, tem que ser de dia, né? Mas ele pediu para todo mundo levantar, escolher umas duplas, e se tivesse namorado, se tivesse marido e esposa, tudo bem, mas podia ser amigos. E aí ele disse assim, olha bem para os olhos da pessoa que está na sua frente. E isso, numa certa claridade, você vai olhando. Aí algumas pessoas, claro, você vai ficando constrangido, né? Esquece um pouquinho de que você quer falar alguma coisa através dos olhos, só tenta ver o que você vê no olho da outra pessoa. E sabe, diante da claridade, você olhando bem dentro do olho da pessoa, o que você enxerga? Você mesmo. Então experimenta fazer isso em casa, com seu pai, com sua mãe, com seu amigo, com sua esposa. Você vai olhando numa claridade, você consegue ver a pessoa. Você consegue se ver dentro dos olhos da outra pessoa. O convite do Espírito Santo aqui é, olhe para Deus, sabe? Olhe bem dentro dos olhos dele, e deixe-se enxergar diante dos olhos, ou nos olhos de Deus. E quando você se enxergar segundo os olhos de Deus, você vai saber exatamente quem você é. Você entendeu? E olha, gente, é uma memória que a gente tem que sempre ter, é um conhecimento que nos deve levar a se apaixonar cada vez mais por esse Deus maravilhoso. Quando a gente sabe quem Ele é e quando nós sabemos quem somos nos olhos dEle. Nós sabemos quem somos sobre a revelação do Deus que nos conhece, aquele que conhece até os rins e os corações, que é aquela espada, né, de 2 gumes profunda. E como não se apaixonar? Como não se manter no primeiro amor com Deus como esse? Terceira lembrança, é lembrar onde nós caímos. Veja o que diz o texto. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Olha só dar uma recordada para você. Aqui Deus está percebendo que eles estão perdendo o brilho. Eles continuam fazendo as coisas, mas eles não estão fazendo com aquela vontade de fazer. Assim, quando eles se converteram, eles perceberam que a idolatria não estava com nada. Eles abandonaram a idolatria e disseram, não, só Jesus é Deus. É Ele que deve ser adorado, Ele é o Rei dos Reis, Ele era o Senhor dos Senhores. E alguns deles perdiam a vida por causa dessa declaração, numa cidade que adorava o imperador, e que só podia declarar que Ele era Deus, você entendeu? Mas porque eles amavam demais a Deus, não, eu não nego isso. Você vai morrer, eu morro, mas eu não nego. Eu morro, mas eu não volto à idolatria. Era aquele coração pulsante que dizia, eu estou disposto a pagar tudo para o meu Deus. Lá os caras tinham assim, eles eram muito do ocultismo, e também tinha muita magia naquele lugar. Sabe o que eles fizeram? Eles se apaixonaram tanto por Jesus, que no primeiro amor, sabe aquele rompante de amor? Eles pegaram os livros deles de ocultismo e de magia, e foram para as praças públicas. E você imagina, juntou aquela gente, e juntou aquele montão de livro assim, e eles em praça pública declararam, nós conhecemos a verdade, isso aqui tudo é mentira, nós não vamos mais seguir essas mentiras, agora nós seguimos o Deus verdadeiro. E sabe o que eles fizeram? Colocaram fogo, fizeram uma grande fogueira. Você imagina aquilo lá, né? Foi a coisa mais escandalosa que alguém podia fazer por amor. Mas eles fizeram, não estavam preocupados que as pessoas iam achar. E se até por conta daquilo, eles podiam ser presos e pagar com a sua própria vida, eles não se importavam com isso. Eu vou falar isso, porque eu estou apaixonado.
Sabe, aquela igreja, ela fazia essas coisas porque ela estava envolvida no seu primeiro amor. E com isso, por causa daquela paixão por Jesus, eles espalharam o evangelho por toda a província de Éfeso. Éfeso era uma das maiores cidades daquela época, era tipo uma província mesmo. As cidades não tinham a população que tem o mundo de hoje, mas era assim, 350 mil habitantes, era um negócio grande, era a maior cidade da Ásia. E eles pregaram o evangelho para aquela galera toda ali. Muita gente pregando. E eles foram abrindo igrejas em vários pontos da província de Éfeso. Só que, nessa hora, Deus está falando com eles assim: eu lembro quando vocês faziam isso, porque tinha um coração, tinha um fogo aqui dentro de vocês, e eu consigo ver o fogo, eu consigo ver a paixão. Mas aí o Espírito que conhece, que sonda até os rins e os corações, que é como espada penetrante de dois gumes, ele está dizendo assim: está acontecendo algo dentro do coração de vocês, que vocês estão deixando esse amor se apagar. Em algum momento eles deixaram de agir motivados pelo amor, de serem movidos pelo amor. Parece que eles estavam perdendo o brilho da paixão por Deus e por sua vontade. Estava ficando uma coisa meio assim, estou colocando no piloto automático. Aqui, vamos lá. Se tivesse um termômetro para medir o seu amor por Deus, se tivesse um termômetro, e medisse agora a temperatura do seu amor a Deus, o que esse termômetro indicaria? Como é que está a sua paixão por Deus? Você está frio, mais ou menos, tipo mornão, ou você está quente? Se você percebe que alguma coisa, em algum momento na sua vida, começou a se esfriar, esse versículo, ele diz assim: lembre-se onde que isso começou a acontecer, onde é que as coisas começaram a cair. Arrependa-se, arrependimento. É olhar para aquilo que não está legal, aquele pecado, e aquele pecado chocar você. Lembra dos nicolaítas? Deixa rolar. Não, aquele pecado você fala assim: não quero mais isso na minha vida, eu estou apaixonado por Deus, e por causa de Deus eu vou tirar isso aqui da minha vida. Aí o texto diz: pratique as obras que praticava no princípio. Sabe qual é o lance aqui? Está dizendo assim, pratique o que você fazia lá no começo, com a mesma motivação que você tinha, com o mesmo gosto que você tinha. Pratica. E não deixe que a permissividade gere esfriamento e abandono. Porque aquilo que hoje você vai permitindo ficar ali, tinha um cara que o nome dele era Saul, um rei Saul. E ele foi, o povo queria um rei, e colocaram Saul. E não que não fosse vontade de Deus, Deus aprovou Saul e tal. E o Saul, ele começou a pisar na bola. De que jeito? Deus falou para ele assim: Saul, é o seguinte, Saul, você vai sair à guerra. Eu sei que pode parecer meio esquisito para nós hoje, e isso não... Claro que não é uma palavra literal para a gente fazer isso hoje, era naquele tempo, era guerra, era aquela época. Deus falou para ele assim: você vai até aquele povo e mata todo mundo. Não deixa ninguém vivo, mas ninguém é ninguém. E também eu não quero que você traga nada de lá, não quero que você traga ouro, não quero que você traga o gado, não quero que você traga nada. Sabe o que Saul fez? Ele foi para lá,
E ele dominou aquele povo, aí ele trouxe o rei. E os reis daquela época, quando dominavam outros reis, eles cortavam o dedão. E aqueles reis não conseguiam parar em pé, eles ficavam se arrastando. E o rei que dominava as nações falava: ó, o que eu fiz com o rei de vocês? Então me obedeçam. Deus não queria que Saul fizesse nada daquilo, e ele não queria que Saul também trouxesse nenhum tipo de influência de lá. Nada, ninguém. Saul foi lá, e aí ele trouxe com ele o rei, para mostrar que ele tinha domínio, trouxe com ele um pouquinho de gado, e deixou as pessoas que ele devia eliminar sem eliminar. O tempo passou, e uma vez, o rei já estava assim, numa situação difícil. Depois você estuda essa história. Justamente o elemento, a pessoa, o maldoso, que acabou com a vida do rei, era justamente um amalequita, que se ele tivesse eliminado lá no começo, não o mataria depois. Você está entendendo? Tem certas coisas que você deixa hoje na sua vida, que parece que não oferece nenhum perigo maior, mas vai ser isso justamente que vai acabar com você. Mas eu estou te avisando, Deus está te avisando, o Espírito Santo está te avisando, eu sei que você não vai permitir que isso aconteça. Infelizmente não são boas notícias sobre a igreja de Éfeso. Deus os avisou que eles estavam assim, que eles eram super demais, mas apesar do aviso de Deus, eles continuaram vivendo a vida que eles estavam vivendo. Sabe o que aconteceu? Aquela igreja desapareceu do mapa. Sabe quando fala assim: porque senão virei a ti e retirarei o seu candelabro? Quer dizer, eu vou tirar você de onde você está, você vai deixar de existir. Ou você se arrepende e volta, ou quando você perceber e quiser, quem sabe alguma coisa, já vai ser tarde demais. Volte ao primeiro amor. E para última lembrança, é lembrar que o céu é melhor que a terra. Olha só o que diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. Olha só, o vencedor tem uma promessa em duas partes. Primeiro, comer do fruto da árvore da vida, que é o fruto da eternidade. E no paraíso de Deus, que só é paraíso, porque Deus ali está. Gente, para pensar um pouquinho. Se eu perguntar para você assim: o que é que você acha que é melhor, o céu e a terra? Quantos aqui acham que o céu é melhor que a terra? Levanta a mão. Uau, que legal. Você acha isso mesmo? Tinha um amigo meu que ele fazia uma brincadeira comigo. Ele falava assim: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Uau, yeah. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo que diz que o céu é melhor, mas ele investe mais na terra do que no céu. É ou não é? Sim ou não? Cara, a terra é aquilo que a gente está vendo. A gente tem dinheiro, a gente vê o dinheiro, a gente conta o dinheiro, a gente pega o dinheiro e compra alguma coisa com o nosso dinheiro, você entendeu? Aquilo que você vê é o que é material, é o que você pode perceber mais, segundo os seus sentidos aqui dessa terra. Mas as coisas do céu não são assim. Como é que você conhece mais sobre o céu? Como é que você pode viver mais do céu do que da terra se você está vivendo na terra? Eu tenho, cara, que fazer as coisas dessa terra. Eu tenho sonhos nessa terra, não é? Sei lá, cara, eu quero fazer a faculdade, eu quero ter uma pós-graduação, eu quero ganhar bem, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero morar bem numa casa, eu quero fazer muitas viagens. Todos os sonhos aqui dessa terra. E às vezes até a gente vem à igreja para pedir para Deus que realize esses sonhos aqui desta terra.
Sabe, a gente vive tanto na terra que não, talvez, eu fico pensando, se eu fosse Deus, eu olharia e falaria assim, bom, cara, eu acho que eles não acham que o céu é melhor que a terra, que eles estão tão pegados nas coisas da terra, eles estão lutando tanto para as coisas que vão ficar ali na terra, que eu não sei se eles acham que é legal mesmo, que é mais legal o céu do que a terra. Mas sabe por quê? Porque o céu não é um lugar, cara. O céu não é paraíso, porque tem águas cristalinas, uma cachoeira bonita. O céu não é céu, porque tem ruas de ouro. Lá tem um rio que... O céu não é céu por causa disso. Aqui na terra tem lugares lindíssimos, e que a gente chama de paraíso. Só que o céu só é paraíso de verdade, porque Deus está lá. Só para você entender uma coisa, que o céu não é um lugar, mas o céu é uma presença. O céu não é um lugar, o céu é uma presença. Que tinha uns caras, o livro de Apocalipse diz, tem uma galera que ficou sofrendo na terra antes de Jesus voltar. Eles apanharam, eles perderam a vida, eles sofreram muita tribulação. E eles chegaram lá no céu, e eles estavam vestidos de branco, e chegou lá na hora e falou assim, olha, vocês, de todas as gerações, vocês foram os cristãos que, eu sei o que vocês passaram. Aí parece que chega alguém lá, e coloca uma coroa na cabeça. Pá! Cara, parabéns, a sua vida foi muito aprovada, você é o cara e tal. E aí ele vai lá com a coroa na cabeça. Cara, que legal. Mano, eu cheguei no céu e ganhei uma coroa. Uau! E eu fui reconhecido porque eu mais queria ser reconhecido. E eu estou lá no céu. Sabe o que o texto continua dizendo? Que esses que receberam a coroa, eles foram indo e foram chegando perto do cordeiro. A hora que eles bateram o olho no cordeiro, eles arrancaram a coroa, colocaram os pés do cordeiro e começaram a adorar o cordeiro de Deus. Sabe o que eles estavam dizendo? O que o Apocalipse quer dizer? Que tudo isso que você tem de mais valioso, o que você mais espera, talvez, de ver num paraíso, não é rico de jeito nenhum diante da presença daquele que é o Senhor. Quando você bater os olhos em Deus, você vai dizer, para que eu quero? Eu não quero mais nada, eu quero é Deus. É tipo assim, quando você tem uma experiência aqui, e você se encontra com Deus, você rasga o teu coração, você está no seu primeiro amor, você vem com tudo, você diz assim, é isso que eu quero viver. Aí você fica cantando 2 horas sem parar, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Aí quando o cara parece que vai parar de cantar, ele continua cantando. Sabe por quê? Ele está experimentando a presença de Deus. E isso é o paraíso. Isso é o céu. Você já começou a viver no céu aqui, porque você se encontrou com Jesus. Só que quando tudo isso passar, essa era passar, não vai mais haver algumas lentes que nos atrapalham entender realmente Deus na sua plenitude e perceber Deus na sua plenitude. O céu é melhor que a terra. Eu vou ler uns versículos para você. Olha só. Ouvi uma forte voz que vinha... Secou até a garganta. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, 3, 4, eu vou ler Apocalipse 21, 22, 23, não vi templo algum na cidade, no céu não tem templo, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia, é a sua lâmpada, é a sua luz.
O céu é melhor que a terra. Quando você experimenta isso, as coisas dessa terra elas vão perdendo um pouquinho de brilho. Mas o que brilha mesmo é o seu primeiro amor. É a sua vontade de se relacionar com Deus. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com fogo no coração. Sabe? Nós devemos ser uma igreja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Acabei de inventar essa frase, né, gente? Então, sabe por quê? Porque ao que parece, e é o que muitos exegetas dizem, que a igreja de Éfeso era tão ferrenha na defesa cognitiva da doutrina correta, que ela ficou com um cabeção desse tamanho e com um coraçãozinho desse tamanho. E aí eles perderam a vontade. Eles deixaram de fazer porque tinha alguma coisa queimando. Eles faziam porque pensavam isto ser o correto a fazer. Durante muita parte da história da igreja, quando a igreja mais se orgulha do conhecimento, onde ela mais se afunda na frieza espiritual. Tem alguma coisa errada com o conhecimento? Não necessariamente, mas o conhecimento sem o coração mata. Porque ninguém aguenta ficar muito tempo sem ter o brilho do coração aquecido. Ninguém fica muito tempo ali. Como está você? O céu é melhor que a terra? Vamos fazer uma oração? Vamos dizer assim, quero voltar ao primeiro amor? E aí? Sim ou não? E aí, Fran, você quer voltar ao primeiro amor? E aí? Envolve tudo. Esse cara que está tocando essa bateria, e ele pode tocar no automático. Você pode tocar aí, porque, sei lá, já acostumei, estou tocando. Essa é a minha função aqui no corpo de Cristo. Mas é diferente se ele toca movido por uma paixão a Deus, porque ele está aqui acima de tudo, porque ele é apaixonado por Jesus. Por que você veio hoje aqui? Porque é legal se encontrar com os amigos e tal. Legal, bacana. Hã? Por que você faz o que você faz? O que te move a viver a vida que você está vivendo? É hora de rever. Lembre-se de quem é Deus. Lembre-se de como nós somos. Lembre-se de onde caímos. Vamos nos lembrar de quem é Deus, de quem nós somos, onde nós caímos. Vamos voltar ao primeiro amor. E sempre viver essa verdade de que o céu é melhor que a terra.